E aí, pessoal, e o diagnóstico está em andamento, sim, senhor. As coletivas de Denis Abraão e de Wagner Mancini indicam o caminho do Grêmio. E a gente vai falar ponto a ponto dessas questões. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, primeiro agradecer, né? Agradecer a nossa campanha aqui para ajudar com o sorteio das camisas. Quero ver se até essa terça-feira, mas eu recebi mais de 500 mensagens de torcedores do Grêmio que lá estavam lá na arena, lutando pelo Grêmio, apoiando o Grêmio nessa luta pela permanência na Série A, que é a grande questão que a gente está fazendo. Mais de 500 mensagens, muito legal. Quero ver se amanhã eu já divulgo os vencedores dessa promoção aí, sorteio de 2 camisas para quem foi no jogo e se doou com a sua garganta, com a sua vontade para a vitória do Grêmio. Depois a gente fez live ontem depois do jogo, foi muito legal, muito legal. Depois eu fui no Instagram e acabei vendo todo o esforço das pessoas, o carinho das pessoas e olha, muito, muito legal as imagens mesmo, estou muito satisfeito com isso. Esse vídeo eu separei 2 pontos que eu acho muito importante. O diagnóstico de Wagner Mancini, mas o diagnóstico do Mancini também no campo do futuro, porque Mancini está olhando o que está acontecendo, mas ele deu 2 ou 3 pontos na sua coletiva que indicam claramente o que aconteceu com o Grêmio. Eu vou pegar um em especial, que é Jean-Pierre. Jean-Pierre foi um dos bons nomes do Grêmio ontem e que Mancini, quando se manifestou na coletiva dele, indicou algo muito difícil da gente compreender e mais do que isso, indicou o que vai acontecer. Além disso, também é preciso falar da ameaça que fez Denis Abraão ao grupo. Vamos lá. Sobre Jean-Pierre, e aqui falando de Wagner Mancini, prestem bem atenção. Ele tem uma técnica acima da média, mas precisa acelerar um pouco mais o jogo em determinados momentos. Quando o adversário estiver preparado para subir as linhas de marcação, temos que acelerar o jogo. Isso também é treinado. E agora? Não é somente pedir para o atleta, pois temos que treiná-lo para isso. O jogador nada mais é do que aquilo que é realizado ao longo da semana de treinos. Gente, isso mexe com tudo que a gente já falou sobre o que aconteceu dentro do Grêmio. O Grêmio, em determinado momento, virou um trabalho que se falava, mas não se exercitava o que os jogadores deveriam fazer. É aquela história, ele tem que entrar mais dentro da área. Todo mundo sabe que um meia tem que entrar dentro da área, mas como trabalhar para que ele saiba se desenvolver durante o jogo para entrar dentro da área? E eu pego esse ponto aqui porque isso é a grande crítica que se faz ao que aconteceu no Grêmio de 2020 para cá. Os jogadores não trabalharam. E eu falo trabalho tático, não é bater na bola, conclusão a gol. Isso eles fazem desde os 10 anos de idade. Não é isso. Eu estou dizendo a organização e um método de treinamento que leve o jogador a produzir dentro das características que a gente pede. E Mancini no primeiro dia já disse, ele vai treinar para aprender a fazer isso. E futebol hoje é exatamente isso. É preciso evoluir nos treinamentos para que o jogador entenda a função e o que ele deve produzir. Às vezes, o jogador procura a bola, porque foi o que ele aprendeu. Mas quando se desenvolve algo, é preciso ter treinamento. E ontem o Mancini não só falou nisso, como ele imaginou que pode conciliar e ajudar muito. Uma das apostas de Mancini, podem crer nisso, será Jean-Pierre. E ele, pelo entendimento que ele possa ter do método de treinamento, pode sim fazer Jean-Pierre evoluir no seu ponto mais complicado, que é essa falta de entendimento do jogo, essa falta de capacidade de leitura, que com o treinamento ele pode auxiliar. Eu, particularmente, acredito que ele possa sim
ser o jogador a mudar essa relação se o Mancini conseguir colocar um pouco mais de qualidade no trabalho de análise do jogo, que para mim é o que falta ao Jean-Pierre. Ninguém nunca discutiu se ele sabe ou não bater na bola, mas falou que ele não tinha entendimento tático, que ele não tinha intensidade, e é a partir de agora, claramente, o que vai fazer Wagner Mancini. Então, vamos ficar de olho nisso. E ele fez, além disso, outras ponderações sobre 2 jogadores que também interessam muito ao torcedor. O primeiro foi Elias, diz Mancini. Ele é um jovem que veio muito bem na transição e que mostrou nos 2 dias de treinamento uma finalização e uma mudança de direção muito boa. Por isso utilizei hoje. Acabou não tendo muito resultado, porque o Grêmio ali já não tinha muita força para conseguir atacar, mas claramente já dando uma característica, mudança de direção. E realmente ele tem. Ele é um jogador que cai para os 2 lados, com velocidade, com força, e isso é uma coisa que a gente precisa valorizar. Outra pergunta também na linha dos jogadores é de Campas, né? Foi sobre Campas. Estou há 2 dias, diz Mancini, estou há 2 dias no clube e ainda não o conheço. É importante que nessas próximas semanas a gente consiga conhecer todo mundo. Não utilizei ele hoje por isso, falando efetivamente do jogo de ontem, né? E acho muito legal que ele tenha colocado isso, porque o que mais eu gostei na entrevista do Mancini, o que mais eu gostei foi isso. Se treinar isso, a gente ensina. Se não treinar, não adianta nada. E em cima dessa realidade, o Grêmio hoje tem um treinador que vai focar no treinamento para fazer os jogadores evoluírem nas suas características. Isso é fundamental. Nós vamos falar sobre o Mancini muito ainda, ainda nesta segunda-feira. Porque eu quero ainda neste conteúdo aqui, neste vídeo, falar da ameaça que fez ontem Denis Abraão. A gente falava sobre a necessidade do Grêmio de mexer algumas coisas. Ele acha que os jogadores foram muito dedicados a essa primeira partida. Ele que está hoje, Denis Abraão é o grande querido do torcedor, que entendeu o seu recado, que foi ao estádio, que berrou como nunca. Denis Abraão falou muito nisso na entrevista coletiva, da empolgação e da situação que o torcedor colocou, entendendo o momento do Grêmio, absorvendo o discurso de Denis Abraão, esse discurso mais sanguíneo, mais firme, mais forte. Mas, na coletiva, além de valorizar o grupo, falou individualmente dos jogadores, nessa linha um pouco mais paizão, falando, vamos abraçar o fulano, vamos abraçar o ciclano, mas fez uma ameaça. E essa ameaça a gente precisa, primeiro, é o que o torcedor queria ouvir. É o que o torcedor queria ouvir. Que é, quem não suar, quem não se dedicar, dentro e fora do campo, tá fora. Tá fora. O Denis foi muito, mas muito firme, e cortem aquela frase, porque o Denis não é, Denis Abraão, conheço há muito tempo, não é de jogar conversa fora. E fazia muito tempo que eu não via um dirigente do Grêmio ir no centro do problema. Ou vai correr, ou vai se dedicar, ou vai ter comprometimento, ou comigo não trabalha. Essa é a frase, essa é a leitura do departamento de futebol do Grêmio, e esse principalmente será o procedimento deles. O Grêmio vai sim entrar dentro deste processo de maneira muito forte, de maneira muito firme, e vai cobrar muito comprometimento dos jogadores. E aí, gente, não entendam isso como a dedicação dentro do campo. Entendam isso como a dedicação fora do campo. Fora do campo. Vai ficar muito mais fiscalizador, vai tirar da zona de conforto, porque ele sabe que o Grêmio precisa do resultado. Falou em número de vitórias, isso eu não vou nem entrar, porque isso aí é bola de cristal, porque o adversário também quer ganhar. Mas a questão envolvendo o método de trabalho começa com comprometimento. Ou tem, ou sai. Foi isso que ele disse.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.